Deus nos confiou através de Maria uma grande missão, né? Através de Maria, Deus começou a mostrar que a humanidade estava errada de algumas coisas, falsos conceitos. E hoje o Senhor vem falar para nós de um carisma e de um dom que é muito importante no meio de nós. É o dom de milagres. E o que é falar do dom de milagres, né? Eu lembro que quando eu comecei a participar da renovação carismática e eu comecei a atuar num grupo de intercessão, mas não para ser intercessora, eu fui para buscar formação. E aquilo começou a me contagiar, porque ia muito para fora, encontros fechados. E isso foi alimentando a minha fé, a minha caminhada, porque eu venho de uma família que eu, desde o ventre da minha mãe, eu participo de então, eu não sei o que é não viver em comunidade. Se eu não estiver em comunidade, eu morro. Eu não sei vocês, eu digo que eu morro. Eu estava grávida de mim, ela já participava de vida paroquial. Então eu sou a mais velha, isso serve a minha outra irmã, que é ministeriada na música. Meu irmão, que é casado, que atualmente também é ministeriado na música, participa de um grupo de oração da Vida Progresso. Minha cunhada é a atual, está no estado de coordenadora do grupo. Eu tenho outro irmão que era do pastoral da juventude, tenho sobrinhos que são acólitos a metade e outros coroinhas. Tudo assim, ninguém, todo mundo. Meu pai tem mais de 35 anos de menino também, eles participam do ECC, pastoral da família, então quer dizer, todo mundo tem uma vida ativa de comunidade. Minha irmã casada, a caçula das mulheres, né? Porque os homens são os caçulas mesmo. Ela atua lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na região Belém, e ela coordena os coroinhas e faz parte de um trabalho como grupo de oração lá no santuário, onde meus sobrinhos são acólitos e coroinhas lá e catequistas. Então todo mundo está envolvido. E aí deve imaginar que família perfeita, não tem problema nenhum, né? Não acontece nada, não acontece lá e não acontece mais. Porque quanto mais conhecimento o Senhor te dá, mais nós somos provados, mais nós somos tentados. Porque o inimigo sabe que a gente conhece. A gente tem uma maturidade em perceber o que é de Deus e o que não é, já tem um conhecimento. O conhecimento ele gera uma inteligência em nós. E aí o inimigo tenta mais, nós somos mais tentados. Mais do que aqueles que não participam da igreja. Mais daqueles que não têm uma vida atuante de vida de comunidade. Mas uma coisa eu tenho certeza, não se preocupem, vocês vão continuar sendo tentados e provados, igual eu. Resistam, meninas. Não desanimem, resistam, sejam fortes. Tanto as tentações como as promoções. Resistam mesmo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a única coisa que a gente não pode viver sem vida de comunidade. Sem vida de comunidade a gente perde o elo de Deus. Estar em comunidade é isso aqui que vocês estão hoje. Se reúnem todas as terças, né? Para experimentar a graça de Deus, a presença de Deus. Mas a grande missão de vocês não está aqui. Vocês estão bebendo da fonte para vocês serem fortes lá, na tua igreja, que é a primeira igreja tua, que é a tua casa, a tua família, no teu casamento, no teu matrimônio, com os teus filhos, sobrinhos, pai, mãe, amigos, no ambiente profissional, intelectual, social, né? Quem é avó, vô, já passou por uma etapa da vida, mas sabe o quanto precisa ser persistente e insistente em Jesus Cristo. Quanta gente desistindo de Deus. Quantas pessoas desistindo de viver a santidade. E falar de milagre é falar do sobrenatural. E falar do sobrenatural é falar de Deus. Quem é o verdadeiro milagre? Deus. Se a gente entendesse isso, não precisava nem entrar em seminário, nem nada. Quem é o verdadeiro milagre? Quem é o milagre? Deus. É falar do sobrenatural. Falar daquilo que humanamente, perceptivamente, a nossa humanidade não consegue entender. Mas ela precisa viver o sobrenatural. Falar de milagre é acreditar que o sobrenatural existe e que o sobrenatural acontece na medida e na proporção certa, no tempo de Deus. Eu sempre digo, é importante que nós esperemos as demoras de Deus. Esperar no Senhor.
Esperar no Senhor é você confiar, é você acreditar que esse Senhor existe, é confiar que Ele vai realizar e que pela sua fé, que a olhos humanos você não enxerga nada, que com certeza vocês já viveram isso nesse seminário, falando do carisma e do dom da fé. Vocês acreditam que Deus vai realizar algo? Aonde? Quando? Que hora? Não sei, mas Ele vai realizar. Eu não posso desistir do meu sonho, do meu projeto com o Senhor, e o Senhor vai realizar. Quantos milagres nós precisamos sermos anunciando aqui? Não para fazer milagre, nem eu, nem a coordenadora, ninguém, nenhum de nós, porque nós não temos poder nem autonomia para realizar o milagre, mas o milagre que é Deus pode realizar na sua vida. Diz para o seu irmão: creia. O milagre está tão próximo de você, ele está dentro de você. Se aproprie do milagre. Primeiro, Deus. Segundo, a ação e o projeto que Ele tem com você. É verdade, nós precisamos entender isso. Eu e você, nós somos chamados aqui hoje para ouvir um pouco mais sobre esse milagre, para a gente entender que quem vai fazer a graça é Deus, não somos nós. Porque se eu começar a focar que o milagre tem que acontecer e eu tenho que fazer acontecer, sabe o que vai acontecer? Muitos de nós vamos ficar desanimados. Quantas pessoas estão desanimadas na caminhada? Não é? E o desânimo faz com que você perca o quê? A vontade de lutar por aquilo que você acredita. Vem de ânimo. Ânimo é alma. Desânimo significa que eu não tenho mais alma, não tenho mais essência. Quantas pessoas abatidas mesmo, de não ter força de resistir, de lutar por aquilo que acredita, por aquilo que espera, por aquilo que almeja, não é verdade? Quantos desertores? Esses dias eu fui pregar num lugar lá no setor de Calvin, e o Senhor me dava uma imagem de um exército desertando. E eu falava para a Assembleia: vocês não têm esse direito, porque Jesus morreu foi por você. Você não tem esse direito. Nós não temos o direito de desistir. Nós podemos sentir, somos carne. E Deus conhece a nossa essência. Para isso Ele mandou Jesus. Ele entende até onde a gente pode ir. Mas é para a gente invocar Deus. Falar: Senhor, eu estou ficando triste. Eu não estou conseguindo me levantar. Porque o desânimo faz com que eu fique triste. O desânimo me abate. O desânimo faz com que eu desista das coisas. Que eu desacredite até que Deus pode mover uma situação ou as situações da minha vida. Eu posso perder toda a essência de Deus em mim. E eu fico desacreditada de Deus. O milagre exige de mim uma fé expectante. O milagre exige de mim uma fé que mova montanhas do lugar. Sem essa fé expectante, o milagre não acontece. Eu preciso realizar o milagre. Deus quer realizar o milagre. Não tem a música do mundo? Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Olha que inspiração divina no coração do mundo para escrever isso. Realiza o milagre em mim, Senhor. Ou seja, eu preciso todos os dias invocar ao milagre que é Deus, para que Ele realize, para que o Senhor se realize em mim. Quando o milagre acontece na minha vida ou no meio de uma comunidade, é porque o Senhor não só se manifestou, Ele está se realizando em nós. Olha que maravilha! Isso é mística. Não basta a gente falar em milagre simplesmente pela manifestação de ver algo acontecer. Mas nós precisamos entender que é o mover de Deus. Deus precisa permanecer naquilo que foi movido. Está dando para entender? Foi isso que aconteceu lá no Antigo Testamento. O que aconteceu? Deus falou para Moisés: levanta, pega a tua vara. Não é assim? Pega a tua vara. O que você está esperando esse mar aí? Está esperando
Deus esperou uma ação. O milagre para acontecer na minha vida, na sua vida, precisa de uma ação pessoal. Deus não vai realizar um milagre na sua vida e nem na vida em comunidade se eu não estiver disposto a realizar com Ele. De repente, talvez, os nossos pensamentos não estão entrando em comunhão com os pensamentos de Deus. Eu estou querendo algo e o Senhor está querendo outra coisa. E aí esses milagres não acontecem. Corremos esse risco. Meu Deus, o milagre na minha vida nunca aconteceu. Determinada situação não foi movida de lugar, mas o que aconteceu? Nós precisamos entrar em comunhão com Deus. Entrar em comunhão com Deus, que é o milagre, é estar em comum acordo com a vontade dele. O que aconteceu para que esse milagre acontecesse? Muita coisa com Moisés. Moisés fugiu de Deus. Fugiu ou não fugiu? Ah, não vou me virar não. Primeiro ele descobre que não é egípcio. Aí já ficou decepcionado, né? Não, eu sou como ele fala, um banido, não tenho família. Depois ele descobre que o povo que era oprimido, ele veio de lá. Ele fala, caramba, eu não estou entendendo. Moisés entra num conflito de vocação, num conflito pessoal. E quantas pessoas entram nesse conflito de existência? Ele entrou num conflito existencial muito grande. E ele fugiu de Deus. Ele achou que ele fugia da situação não ia acontecer nada. Até que ele formou família, saiu da terra onde ele vivia, no Egito, foi se esconder de Deus. Mas Deus esperou o tempo e o momento propício para manifestar a vontade de Deus. Ou seja, Deus é o milagre, Ele realiza o milagre a hora e no tempo que Ele quiser.